Olha, defender princípios ideológicos não é brincadeira, não. Porque você está sempre se refazendo, fazendo uma análise das conjunturas. E, às vezes, quem começa na esquerda, daqui a pouco vai ali para o centro, próximo aos conservadores, depois vai mais para a esquerda e volta para o centro de novo. Isso é bom ou não é? As causas que defende, né? O meu entrevistado de hoje é um jornalista, escritor, está ligado também às artes visuais, já fez alguns documentários. E depois de abraçar causas de direitos humanos, navegar por algumas ideologias, ele agora está mais para o centro. E as causas de direitos humanos agora virou direitos dos animais, direitos à vida, a direito a quem escolhe adotar um ser que não é humano e abraçar a causa. Alguns pegam animais, adotam e depois descartam como se fosse um objeto e esquece que ali também tem um ser que precisa ser respeitado, já que o humano tem a faculdade de interpretar o meio ambiente. O meu entrevistado de hoje é Paulo Memória. Primeiro, eu quero dizer para o senhor que é uma honra, o senhor já me deu a oportunidade da entrevista no seu programa e agora estou tendo uma oportunidade de entrevistá-lo neste programa. Eu acabei de dizer o seu enredo político. Isso, às vezes, eu vou ser bem sincero para você. Eu sou de um sujeito que eu sou fluminense, um admirador de um grande construtor, de um grande arquiteto, que tinha uma visão mais nosso conterrâneo, uma visão mais de Niterói, né? Uma visão mais para a esquerda. Mas o mundo, depois da pandemia, a gente está vendo que ele está buscando novos rumos, novas direções e algumas discussões estão superadas. Essa caminhada que o senhor deu entre a esquerda, depois para o centro, depois para a direita, conservador, e agora o senhor foi para a esquerda de novo, depois volta para o centro. Por que isso tudo? Veja bem, Arnaldo, em primeiro lugar, eu quero aqui dizer que é uma honra, né? Uma satisfação muito grande estar sendo entrevistado, né, por um dos grandes jornalistas que a Alagoas já teve. O serviço que você presta para o jornalismo é fundamental, porque eu acho que o jornalismo tem um papel na sociedade, que é o da informação, e a informação que leva à consciência, né, e as pessoas decidem a partir dela. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de fake news, onde a informação está sofrendo aí ataques, né, quase que diários, né? É boa essa lembrança sua do fake news, que nós estamos aqui diante da pregação de uma verdade. Agora, a verdade é, evidentemente, de acordo com os seus conceitos, seus entendimentos, uma verdade sua, e não fake news. Eu aprendi na faculdade de jornalismo, Arnaldo, logo da primeira aula que eu tive, né, e que o professor dizia assim, ele entrou na sala de aula, foi a primeira aula que eu tive na Universidade de Gama Filho, lá na Piedade, no Rio de Janeiro. Estudei ali perto, né? E ele dizia assim, olha, o fato ele é feito de 3 versões. A minha versão, a sua versão e a verdadeira. Então, eu acho que é importante. E o que é que faz com que você defina onde está realmente a verdade dos fatos? Ainda tem uma através da informação. Né? Ainda tem outra máxima de grandes mestres como Muniz Sodré e outros tantos, né? Roberto Quintais e outros, que diz o seguinte: jornalistas não mentem, ele pode até errar na apuração. Dolosamente. Ou não, né? Ou não. Né? Mas por que esse passeio ideológico? Na verdade, assim, Arnaldo, eu surgi, né? A minha militância política surge ali na época da ditadura, né? Eu vou fazer 60 anos esse ano, né? Surge ali naquele período da ditadura. Não meu pai, meu padrasto, né? Mas foi quem me criou, porque casou com a minha mãe, eu tinha 5 para 6 anos. Né? Era um militante do Partido Comunista, das Ligas Camponesas depois, junto com o Julião, um advogado, né? E fizeram um trabalho fantástico naquele período, um trabalho que deveria estar nos livros de história, e está. Porque, infelizmente, a nossa história está muito mal contada também, né? Essa aqui é a grande verdade. Tem várias versões. Várias versões, exatamente. Então eu comecei ali a minha militância a partir de um campo realmente progressista, do qual eu, acredito que nunca tenha abandonado.
né? Posso ter transitado em função de muitas decepções que a gente teve, né? Com a própria esquerda, inclusive, né? Mas, assim, nunca abdiquei dos meus princípios, né? Dos direitos sociais, dos direitos humanos, de lutar pela igualdade social, né? De lutar pela liberdade, né? E entendo que o meu campo sempre foi né? Sempre foi o mesmo, né? Que é o campo democrático progressista, eu diria. Né? Eu nunca me considerei um conservador, porque, inclusive, até as pautas identitárias eu defendo. O direito da mulher, o direito dos negros, o direito dos LGBTs. Né? E agora abraço essa causa, que não é uma causa ideológica, diga-se de passagem, né? Porque a causa animal, eu sempre costumo brincar, eu digo assim, olha, o cachorro tanto faz ele ser o cão do Zelensky ou do Putin, né? Para ele não tem diferença, desde que ele seja bem tratado. Né? Então, nós estamos vivendo... E bem cuidado, né? E bem cuidado, com amor, com carinho, né? E, assim, a lealdade de um animal é algo que é inquestionável. Não é por acaso que tem o ditado que diz assim que o cão é o melhor amigo do homem, né? Ou até o próprio Vinícius chegou ao extremo de dizer, né, que o uísque era o cachorro engarrafado. A frase do nosso grande poetinha Vinícius de Moraes. Então, assim, eu entendo, Arnaldo, que essa é uma pauta social tão importante como todas as outras, com uma diferença, Arnaldo, uma diferença fundamental. Ela é mais urgente e necessária, pela total ausência de políticas públicas, né, em termos de garantir o mínimo de qualidade de vida para essas vidas que estão aí abandonadas. Né? Antes de falar das vidas abandonadas, vamos para uma questão nacional, para depois a gente chegar a Alagoas. Vamos fazer um roteiro aqui para facilitar. Como é que a gente pode defender os animais quando a gente vê um país que praticamente já não tem mais Mata Atlântica? Verdade. Como é que a gente pode defender as causas animais quando a gente vê um país que tem uma floresta que a gente se assusta cada vez que a gente ouve, e quase que periodicamente, e uma periodicidade muito recente, de que as nossas principais florestas do norte indo literalmente rio abaixo. É verdade, Arnaldo. Como é que isso passa pela cabeça do senhor? O que nós estamos perdendo da nossa vida? Veja bem, né? Hoje, para você ter uma ideia... Quando o senhor fala da causa do animal, não é só animal doméstico, né? Não, lógico, ela é muito mais ampla, né? A causa animal, ela passa pela questão do meio ambiente, ela passa pela questão de saúde pública, ela passa por uma questão de educação, até de religião. Claro. Né? Até de religião. Então, veja bem, para você ter uma ideia, Arnaldo, o maior espaço de Mata Atlântica que nós temos hoje no Brasil está dentro da nossa cidade, o Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca. É verdade. Né? Então, e o senhor sabe que aqui em Alagoas já teve a maior mancha do Nordeste, que era ali entre Murici e até ali Flecheira. Sim. Né? Já não temos mais. Pois é. Então, assim, a destruição, eu acredito que seja em razão de um capitalismo predatório que tem um único objetivo, o lucro. Né? Isso perpassa por todos os segmentos, né, da sociedade, inclusive também da causa animal. Né? Porque hoje a gente tem uma situação de abandono de animais. Né? Aí nós voltamos ainda para a questão doméstica. Nós estamos falando assim, nós estamos acabando com o habitat, porque eu vejo assim que normalmente a gente tem visto que algumas pessoas estão abraçando a causa dos animais e nós estamos discutindo, não estamos discutindo uma questão ampla, porque além da gente perder nosso espaço verde, ali dentro tem vida. Exatamente. Né? Então você tem aí as queimadas. Né? Eu lancei um livro, né, o ano passado, intitulado Em Defesa dos Animais, que eu vou repassar aqui para você ao longo do programa, né, onde a gente debate todas essas temáticas. Né, e um dos capítulos eu dedico exatamente às queimadas no Pantanal e ao desmatamento que a gente tem na Amazônia. O senhor chegou a fazer algum estudo científico a respeito desse assunto? Sim, você para fazer um livro, na realidade o livro é uma compilação de 40 artigos, porque na verdade eu escrevi na imprensa brasileira, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, no Diário de Pernambuco e uma boa parte aqui já na Gazeta de Alagoas, né, sobre vários assuntos, sim, mas dentre os quais eu sempre tive essa preocupação, esse olhar sensível, né, sobre a questão dos animais. Então eu tenho aí em torno, Arnaldo, de 120 e tantos artigos sobre a causa animal.
Né? Com base em informações científicas. Com base em pesquisas, informações, como você faz o jornalismo investigativo. Exatamente. Né? Uma pesquisa, entrevistas, procurando realmente ir no âmago da questão. Que mostra que, por exemplo, a defesa não é só do gato e do cachorro, é uma questão maior, né? Claro. Eles também, né? A gente fala mais dos gatos e dos cachorros, dos cães, né, em razão deles estarem mais socializados, né, digamos assim. Né? Eles estão hoje dentro dos lares, né? São parte integrantes da família. Tem muita gente que diz assim, não, o meu cachorro ou o meu gato é como se fosse da família. Não, ele é da família. Né? E geralmente o membro mais querido da família, né? o mais que recebe mais carinho, mais atenção. O senhor já percebeu, por exemplo, nas tribos dos isolados, né, lá da floresta amazônica e de outras regiões do país, os mais distantes das áreas urbanas, sim, não é muito difícil constatar que tem uma criança mamando de um lado e um macaquinho mamando do outro. Né? É verdade. Então, os animais, mulher, né? Hoje você tem, né, as queimadas, né, onde ali são ceifadas milhares. Né? Não há ainda um estudo mais específico sobre isso, mas eu diria talvez até que milhões de vidas entre pequenos, animais de pequeno, médio e grande porte, né, que sofrem exatamente esse efeito, né, desse capitalismo predatório que ele é, por natureza, destruidor, em função do lucro. Né? Então, a gente teve aí nos últimos anos, né, políticas de passar a boiada, já que a gente está falando de causa animal, né, passar a boiada, que nada mais foi do que a desregulamentação, né, de todas as garantias legais, legítimas, né, a desconstrução, exatamente, né, de um aparelho, né, para preservação, né, de instrumentos, de instituições, né, de preservação do meio ambiente. Então, naturalmente... O IBAMA... E né? várias agências. Né? Então, assim, a gente tem realmente que pensar a causa animal do macro, mas, assim, o que interessa mais à sociedade, né, falando assim de uma forma mais objetiva, é quando a gente fala dos animais que habitam as grandes cidades. Esse efeito predador de uma política ambiental que facilitou durante alguns anos recentes o desmatamento, o garimpo. Sim. Quais foram os efeitos no Nordeste? O senhor tem ideia? Olha, a gente percebe aí, como você mesmo falou, um deles, né, a questão, por exemplo, não é só do Nordeste, eu diria que hoje é uma questão que atinge o mundo como um todo, né, que é a questão da água. Né, por exemplo, né, e você transportando isso para a causa animal, para você ter uma ideia, né, do chamado agronegócio, né, que envolve a agricultura e a pecuária, por exemplo, né, você tem ideia, Arnaldo, de quanto é necessário de água? E veja bem, um dos grandes problemas que a humanidade vai enfrentar nos próximos anos e nos próximos séculos é a falta de água. Exatamente. Hoje você já tem aí um percentual muito pequeno. Todos os animais vão sentir isso. Né, os aquíferos, né, todos comprometidos. Nós não temos aí, acho que não chega a 5%, né, de água potável para consumo do homem. E você tem uma agricultura, nós estamos falando uma irrigação, de mundo, né? de indústria, de tudo, de mundo. Então, para você, no Brasil, nós temos alguns aquíferos que... A ideia era até privatizar, né? A Coca-Cola até tinha interesse em comprar, né, o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani. Né, mas nós temos um aqui no Nordeste também muito forte. Pois bem, mas você tem ideia, Arnaldo, de quanto é necessário de água para você ter numa prateleira de um supermercado uma carnezinha daquela de hambúrguer? Eu estou falando da caixinha, porque geralmente o hambúrguer vem dentro de uma caixinha. Eu estou falando de um hambúrguer. Nós estamos falando de 600 litros de água. Para você ter 1 quilo de carne bovina, né, dentro de um supermercado, uma prateleira, no frigorífico, nós estamos falando de algo em torno de 2.400 a 2.600 litros de água. Sim. Então, você imagine o impacto ambiental que isso tem, né? Quando, na realidade, hoje existem países que avançaram muito nesse aspecto. Né? Eu citaria, assim, de imediato a Holanda, que até 2030 passará a ser o primeiro país vegano do mundo. Não se come mais carne na Holanda. Mas isso não foi um decreto, isso não foi um projeto de lei, e eu acho que tem que haver mais do que decretos e projetos de lei, tem que haver um estatuto do direito de defesa e proteção dos animais, né, para que a gente tenha uma legislação específica, aí entrando em outros pontos, como por exemplo a questão dos maus-tratos, nós vamos falar sobre isso também. Mas a Holanda não adotou essa postura e essa posição, inclusive com a adaptação
da indústria frigorífica para a indústria vegana, que tem uma logística muito mais barata, né, e muito mais lucrativa, e aqui a gente tem uma inversão de valores, né? A comida vegana aqui no Brasil é que é mais cara. O senhor come carne? Né? Olha, Arnaldo, eu já consegui superar a carne vermelha. Sim. Mas eu não sou desses ecochatos, né, que fica ali cobrando as pessoas, que porque você faz causa animal, você não pode comer a carne. Sim. Porque, na verdade, a carne ela é muito mais uma questão cultural do que uma necessidade realmente física, fisiológica do homem. Hoje, com a tecnologia, você tem diversas possibilidades de substituição da carne por alimentos até muito mais saudáveis, né, agora, e naturais. Trazendo essa discussão para Alagoas, quais são os impactos, quais são os animais mais impactados, além desses domésticos, que o senhor vê com esse desequilíbrio visível, né, entre o ambiente e os animais? Eu acho que Alagoas... Já perdemos algumas espécies em Alagoas? Temos várias espécies, né, em extinção no Brasil. Várias. Em Alagoas? Né? Em Alagoas também não é diferente, porque isso obedece a um certo padrão, né, em todo o território nacional. Evidentemente que é uma política que tem que ser estabelecida a partir dos estados, das prefeituras, né, e eu entendo que sem políticas públicas os animais vão passar ainda por muitas dificuldades, né, por momentos críticos como esse que a gente está vivendo. Na verdade, o que é que a gente vive hoje no Brasil? Nós vivemos uma tragédia silenciosa, porque os animais não falam, né, e são poucas vozes que se levantam para defendê-los. As principais, né, vítimas? Olha, eu não saberia assim enumerar, né, em termos... Os animais silvestres, certamente, todos eles, né, são vítimas constantes, né, exatamente dessa falta de uma política ambiental mais efetiva, né? Eu não tenho esses números matematicamente em termos de Alagoas, né? Você consegue identificar, assim, por exemplo, nós temos uma fauna e flora... rica, né? Rica. Que já não está nem mais visível, e a gente está vendo a região do semiárido, que tem uma vegetação típica. Sim. Alagoas é rica nessa, ambientalmente falando. Sim, sem né? dúvida, um dos estados mais ricos do Brasil, né? Apesar de pequeno. Nós temos várias espécies, né? Tanto marinha como terrestre. Sim. Quando o senhor fala em defesa da causa animal, o que o senhor está querendo falar? Olha, o livro ele é mais voltado, efetivamente... Porque o senhor abraçou a causa, sim, não só um livro, né? Sim, né? Sem dúvida. Eu faço resgate direto. A sua causa qual é? Eu faço resgate direto há muitos anos. Evidentemente, né, Arnaldo? Inclusive foi muito engraçado que um determinado cidadão, não vou citar o nome, para preservar a fonte jornalística, bom, né, que ele me cobrou exatamente algo parecido com o que você está falando, né? Ele me disse assim, não, mas vocês fazem proteção animal, vocês falam muito de gatos e cachorros, mas e os rinocerontes? E os hipopótamos? E as baleias? Eu digo, olha, eu não vou tão longe, né? Mas nós temos no sertão algumas espécies ameaçadíssimas. Sem dúvida. Né? Mas quando a gente fala da causa animal hoje, digamos assim, aqui está dentro da possibilidade, né? Porque, evidentemente, eu não posso resgatar uma baleia. Não. O rinoceronte e o hipopótamo, até onde eu tenho conhecimento, nem existe no Brasil. Mas nós tivemos um caso aqui recente, eu vou dar um exemplo prático aqui para o senhor. Nós tivemos um caso recente aqui em Fernão Velho, eu não vou nem muito longe, de até uma colega nossa, jornalista, que casou com uma pessoa, que decidiram criar o jacaré do Papa Amarelo. Sim. Esses jacarés que eles criavam... Aqui em Beberibe mesmo. Em Bebedouro, aqui. Em Bebedouro. Chama Bebedouro. Ali é Fernão Velho. Toda aquela região. Então, tinha um criatório ali, exportava a urina para a produção de perfume na França. Sim. A carne era comercializada no país, o couro ia para as Harley Davidson e indústrias automobilísticas, e de repente o idealizador, o financiador do projeto morreu e os animais foram abandonados. O senhor percebeu aquilo? Notou aquilo? O que o senhor fez por aquilo? Inclusive, assim, a gente pode fazer muito pouco, né, Arnaldo? Muito pouco, realmente, porque você tem hoje uma cadeia dentro da questão, né, dos animais, da causa animal, né, que vai aí dos protetores independentes, né, passando pelas clínicas veterinárias, né, pelas pet shoppings, né, e tudo assim a preços absurdos, abusivos,
né? É por isso que se faz urgente e necessário, né? Já que a gente está mais próximo de uma realidade, digamos assim, que eu chamo de uma realidade urbana, que são os animais com quem a gente já socializa mais, né? No caso dos cavalos, por exemplo, aqui em Maceió, é simplesmente absurdo nós termos, em pleno século XXI, né? Cavalos, burros, jumentos, servindo como veículo de tração animal. Trabalho escravo. Quando a gente mal sabe, alimentado. Quando a gente sabe perfeitamente que isso pode ser substituído por veículos de trações motoras, né? E tem soluções criativas para isso. Hoje você tem as PPPs, as parcerias público-privadas, onde você pode, por exemplo, isso é um projeto que eu defendo, substituir o veículo de tração animal pelo veículo de tração motora a partir de um projeto em que envolva as empresas que tiverem interesse em participar, né, de financiar um protótipo que já existe, né, uma adaptação do que a gente chama dos carroceiros, né, que é inadmissível no século XXI, você parar no sinal e parar do seu lado um cidadão com uma carroça e um cavalo. O senhor escreveu um livro agora. O livro, o senhor está com ele aí? Estou com ele aqui. Como é o nome do livro? O livro se chama assim Em Defesa dos Animais. Mas o senhor está aí diante do defesa dos animais. Animais é só. O senhor está. Mostra a capa para nós aqui, para nós. O senhor está com 2 gatinhos na mão. Um gato e um cachorro. Um gato e um cachorro. Um gato e um cachorro. Os animais para o senhor não são só esses, né? Não, lógico Qual é que a proposta do livro? O livro é falar sobre a questão dos animais como um todo. Só que a realidade, né, do Pantanal Mato-Grossense, da selva amazônica... O senhor fala da realidade daqui? Ou mesmo aqui em Alagoas, né, ela está muito distante das pessoas, de um modo geral. Eu acho que a gente tem que começar por algum lugar. Qual é né? a sua proposta? E hoje eu diria que as pessoas realmente são mais voltadas para os animais com os quais nós convivemos. Então, o cavalo é uma realidade. Nós estamos aqui andando na cidade urbana, né? Convivendo diariamente com os maus tratos, né, que eles sofrem diariamente e que são inadmissíveis que isso ocorra, né, num momento em que a gente sabe que é preciso a preservação da vida. Existe, da mesma forma que existe a Declaração dos Direitos Humanos, não sei se você tem conhecimento disso, mas existe também a Declaração dos Direitos Animais, que já foi homologado na ONU desde 1978. O senhor traz isso no seu livro? Tudo isso, falando sobre vários temas aqui. E qual é a sua proposta? O livro traz alguma proposta de discutir essa questão com os executivos municipais, estaduais? Não há outro caminho, Arnaldo, não há outro caminho. Né? Por exemplo, essa proposta, voltando aqui à questão das carroças, né? A gente pode usar o espaço publicitário, porque existe um protótipo hoje que é uma moto, com uma pequena cobertura e uma carroça mais ou menos nas mesmas dimensões, a carroceria desse caminhão, nas mesmas dimensões de uma carroça que é utilizada pelos carroceiros, que hoje temos em torno de 2.000 a 2.200. Uma das propostas é essa, substituir e esse espaço... atração animal por atração. Mas aí como seria feito isso? Porque isso tem um custo. Nós estamos falando de 2.200 carroceiros que atuam na cidade de Maceió como um todo. Então, chamar as empresas privadas e esses espaços publicitários que é pago se você quiser, qualquer tipo de sinalização que você põe em via pública, aquilo é pago por metro quadrado na prefeitura. Além dos cavalos, qual a outra proposta? Gatos e cachorros, porque a gente está vendo eles abandonados aí. Tem aí a questão dos hospitais públicos veterinários, né, que Maceió é uma das 3 ou 4 capitais no Brasil que não possuem um hospital, uma clínica pública veterinária. Nós estamos falando aí das UPAs PETs, que já é uma realidade hoje na maioria dos estados brasileiros. Nós estamos falando de uma SAMU animal para resgatar um animal que está agonizando na rua. Né? Que hoje isso nós temos aí um serviço de zoonose que chega lá o bicho está morto. Que não é, na realidade, uma prestação de serviço voltada para os animais. A zoonose não existe em razão dos animais. Eu, inclusive, recentemente estive na zoonose, eles fazem lá alguns atendimentos de castração, veterinários. Né? E eu debatendo com o veterinário da zoonose... O senhor levou essas suas ideias? Porque eu estou correndo com o tempo, porque ele já me avisou lá que eu tenho 10 minutos. A conversa está começando a ficar boa. O senhor já levou essas ideias para alguém? Olha, já estive conversando, né, no período da campanha com o governador Paulo Dantas, né, que se mostrou assim, muito aberto, né, a estabelecer, né, políticas públicas, né, que até hoje nós nunca tivemos em Alagoas,
E quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala, Arnaldo, não necessariamente, é o que eu disse ao governador. Governador, inclua os animais no orçamento, né? Inclua os animais no orçamento, até porque o custeio disso, Arnaldo, não é nenhum absurdo. E você vai diminuir aí, por exemplo, gastos na própria saúde pública. Porque o que é zoonoses? São doenças transmissíveis dos animais para os humanos. E é como me disse o veterinário. Não, disse aqui, olha, aqui a gente atende os animais, mas o objetivo das zoonoses são os humanos. Isso aqui é um posto de saúde. Na realidade, as zoonoses nada mais é do que um posto de saúde que trata das doenças transmissíveis, né, de animais para os homens, que não são muitas. O que não dá mais, Paulo? O que não dá mais? O que? Como assim? Assim, o que não dá mais para a sociedade ver da forma que vê hoje os animais? Olha, não dá mais a gente não ter nenhuma política pública, né? Porque hoje, é como eu disse, né, os animais eles têm que passar a entrar dentro do orçamento. Né? E isso nunca foi um objeto de preocupação. Se a política não nem do governo federal, nem do governo do estado, nem dos governos municipais, né? Pela primeira vez, nós tivemos um ato simbólico, vamos dizer assim, que ainda, até onde eu tenho conhecimento, não se transformou numa realidade, numa coisa concreta, né? Que foi a subida, pela primeira vez, da rampa na posse do presidente. Quando o presidente Lula subiu a rampa, ele subiu com uma cachorrinha que foi resgatada, né, lá dos acampamentos, né, da vigília, né, onde ele estava, que é a cachorrinha Resistência, porque a primeira-dama, a Janja, a primeira-dama brasileira, ela é uma ativista também da causa animal. Obviamente que simbolicamente foi importante, mas a gente precisa... Mas os vira-latas continuam vira-latas. Continuam aí. Os vira-latas continuam vira-latas. Aí abandonados. E qual é a proposta que o senhor tem para a sociedade? O senhor sabe que a lentidão do poder público não está conseguindo resolver o problema dos humanos. Nós estamos num estado que tem os índices negativos. Exatamente. Para amenizar esse sofrimento desses animais. O senhor tem alguma proposta para falar com relação à sociedade? Por exemplo, né, eu defendo isso também no livro, né? Na verdade, se você tiver políticas públicas, né, e eu propus, levei inclusive na época, né, o governador Renan Filho, mas talvez ele não tenha tido tempo suficiente para poder pôr em prática, né, que era o encampamento, né, do Hospital Veterinário dos Trabalhadores, que foi fechado, né, pelo Ministério Público por questões de maus-tratos, etc. e tal, e levei na época, né, para o secretário de Saúde, o Alexandre Aires, né, para a gente poder estatizar, né, desapropriar aquele hospital e que aquele hospital se transformasse num hospital público veterinário, que seria o primeiro hospital público veterinário de Alagoas, em Maceió. E, infelizmente, isso não avançou. Exatamente. Não é? Isso não avançou. Perspectiva como eu tenho 3 minutos, eu vou acelerar a entrevista e você mais... Há perspectiva da gente ter políticas públicas? Eu acredito que sim. A gente tem visto algumas pessoas defender isso em parlamento, tem outros que se elegeram segurando animaizinhos, tem os que estão entrando na política segurando animaizinhos. Tem vários protetores instagramáticos, que a gente chama, né? A gente avançou. O senhor não é desse nível, não está nesse nível. Não, porque o mundo, esse meio, né, dos protetores independentes, que me conhece bem, são pessoas que sabem do trabalho que a gente realiza. Porque eu faço resgate direto no meu carro. Né? E leva para onde? Aí a gente leva para as clínicas, coordenamos alguns grupos, né, de protetores independentes, tentamos arrecadar, né, o mínimo, né, para poder custear o tratamento daquele animal. Mas não é fácil. Como o programa está chegando ao fim, qual o apelo que você faz para a sociedade? Porque nós podemos evitar isso melhorando o comportamento da gente. Sem dúvida. Olha, Arnaldo, eu escrevi esse livro exatamente por isso. Esse livro aqui não tem objetivo de ganhar... Paulo Memória... Em defesa dos animais. Né? Porque eu acho que, mais do que a negligência do poder público, me incomoda a total indiferença da sociedade em relação a esta pauta. Todas as outras pautas, como eu disse aqui anteriormente, são importantes, dos negros, dos LGBT, das mulheres, das desigualdades sociais que a gente sabe que são gritantes no Brasil, mas a causa animal é uma pauta social de fundamental importância e ela só vai avançar a partir do momento em que a gente fizer um trabalho de conscientização da sociedade de que todas as vidas são importantes, inclusive a dos animais, porque eles têm todos os sentimentos e dos animais. Eles têm todos os sentimentos e sensações que nós humanos temos. Então eu fiz um filme, fiz um documentário chamado A Doida dos Gatos, que conta exatamente a história, né, de uma protetora, né, de animais,
que começou resgatando animais na rua e hoje ela coordena um dos maiores projetos sociais do Brasil, aqui em Alagoas, em Paulo Jacinto, na cidade de Paulo Jacinto, Alegre da Lobo, do Anjinho Quatro Patinhas. E eu cheguei a fazer um documentário que está disponibilizado no YouTube, né, exatamente, né, mostrando que é possível se fazer no privado, por que a gente não faz no público? Agora, o que eu posso dizer é que sem o apoio do poder público, nós não vamos avançar. E os nossos gestores, a gente sabe bem disso, eles só costumam se manifestar a partir da pressão da sociedade sobre o tema pela qual ela está se manifestando. Então, a causa animal, eu diria que ela não é nem mais nem menos importante do que todas as outras pautas sociais, mas nós precisamos incluir ela na agenda política nacional, promover um debate sério sobre esse tema, para que a gente possa avançar e termos políticas públicas efetivas, né, para que a gente acabe com esse sofrimento desses animais nas ruas, começando pela castração, por exemplo, que nós não tivemos oportunidade de falar aqui, e da questão dos maus tratos. Nós vamos conversar mais. Nós vamos conversar mais. Você está aquele gostinho, você também tinha pergunta, né? Você quer mais. Mas eu acho que dá para a gente encerrar essa entrevista com uma palavra que a gente até nem usou aqui da nossa perguntas e respostas. Respeito. Se não tem condição, não atrapalhe, ou não prejudique, ou não maltrate. Eu sempre costumo dizer, Arnaldo, né, você não é obrigado, né, você tem o direito até de não gostar de animais, mas tem a obrigação de tratá-los bem. E eu quero lhe passar aqui o livro Em Defesa dos Animais e ter você como mais um soldado nessa luta, né, para que a gente possa avançar e termos soluções efetivas que dá para fazer. Muito obrigado.